Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para a nossa pregação dominical. Nós estamos para a nossa pregação dominical. Nós estamos estudando aos domingos as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, elas são histórias que não necessariamente aconteceram, mas que foram criadas pelo o gênio maravilhoso de Jesus Cristo para que as verdades eternas de Deus se tornassem mais compreensíveis por nós. Então hoje nós vamos estudar a parábola do rico e do Lázaro. É Lucas, capítulo 16, o verso 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, estava deitado, cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também estes para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 a 31. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez em Tua presença. Somos necessitados da Tua iluminação e inspiração para que possamos levar o Teu Evangelho. Pai, o meu desejo é levar o Teu Evangelho a lugares que só o Teu Espírito pode alcançar. Então eu te peço nesta hora que sopre e que esta mensagem seja direcionada pelo Teu Espírito e que o Senhor possa nos usar para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. E que essa mensagem possa chegar aonde Tu queres que ela chegue. E que ela chegue com integridade, com veracidade e na unção do Teu Espírito. Guarda-nos do mal. Em nome de Jesus eu te peço, ore e agradeço. Esse é um dos textos
que, infelizmente, tem sido tratado, interpretado de forma equivocada. Eu queria saber dos amigos aí, né, uma boa, e se o som está chegando direito aí. Se o som está chegando direito aí, dá aí um acenozinho, dá um... Né, clica aí no like para dizer que o som está chegando bem. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar quando a gente estuda nesse texto é saber que Jesus não está pensando na relação rico-pobre nesta parábola. Nem tampouco ele está, como muitas vezes a gente interpreta, falando sobre a vida pós-morte, que a gente chama de escatologia individual, né? O estado intermediário, como muita gente pega esse texto. Mas Jesus tem por objetivo alertar a pessoas que aparentemente estão bem com Deus, mas que esse bem é apenas nominal, é uma religiosidade infrutífera, de que aqui na Terra nós podemos ser vistos da melhor maneira possível. Podemos ser equivocados, apreciados pelos homens, mas podemos estar profundamente dissociado, fora de sintonia com Deus e sua santa vontade. Então, esse é o ensino de Jesus nesta parábola. É o eixo. É alertar pessoas que vivem pensando que estão bem com Deus, que têm uma interpretação, uma leitura da Bíblia equivocada e que estão diante daquela verdade universal que é a morte, que se avizinha para todos, mas que as pessoas estão precisando de um toque, de um alerta de Deus. E nesse texto, Jesus vai nos mostrar que aquilo que diante dos homens pode ser exaltado, que a gente pode estar bem, sendo aplaudido, respeitado, isso não significa que no céu nós estejamos do mesmo jeito. O contrário também é verdade, que diante dos homens nós podemos estar na pior. Que no olhar humano, na leitura humana, nós podemos estar longe de Deus e de sua santa vontade, contudo, estarmos dentro dela. Então, um é o olhar terreno da situação, outro é o olhar divino. Então, Jesus vai nos mostrar aqui como os homens veem e como Deus vê. Então, em primeiro lugar, a minha pregação consiste de duas partes. De interpretação, porque o texto sagrado não foi escrito no vácuo, sem contexto, sem gente, sem localização geográfica, mas foi escrito dentro de um contexto, para a gente e posteriormente para nós. Então, qual foi o contexto que suscitou? Qual foi o contexto
que levantou esta parábola, esta história. A parábola é um espelho. E cada um deve se ver nela. Quem nós somos nesta parábola. Então, qual é o contexto? O que vem antes desta parábola que leva Jesus a contar? Diz assim o verso 14. Os fariseus, a seita mais severa do judaísmo, que eram avarentos, eram ávidos pela prata, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Eles zombavam de Jesus Cristo. Jesus estava ensinando e Jesus estava falando aos pobres. E os fariseus, vendo isso, eles o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, Jesus volta para eles, para essa turma, os fariseus, que era, para que a gente possa deixar bem claro, o melhor que tinha no judaísmo. O judaísmo tinha várias seções, seitas, partidos, melhor dizendo. Os saduceus, que era o partido dos sacerdotes, os herodianos, partido político. Os essênios, que eram os radicais, moravam no deserto. E os fariseus, que eram os mais radicais e que estavam ali no meio do povão. Era a religião mais respeitada, a parte do judaísmo mais respeitada pelo povo. E aí Jesus disse, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Jesus disse, olha, diante dos homens, vocês estão ótimos. Vocês procuram o aplauso, a aprovação dos homens. E vocês conseguiram isso. Os homens respeitam vocês. Agora Jesus diz, mas Deus conhece o vosso coração. Isso é terrível. Para quem não é legítimo, isso é algo terrivelmente apavorante. Deus conhece o vosso coração. Para quem anda errado, isso é terrível. Aí Jesus diz, pois aquilo que é levado entre os homens, aquilo que os homens exaltam, aqueles que buscam somente a aprovação humana, Jesus disse, é abominação diante de Deus. Ele disse, meu Pai abomina aqueles que são elevados, que galgaram as maiores alturas, que são aplaudidos, que são reverenciados, que são tidos como grandes. Jesus disse, diante do meu Pai, essa turma é abominação. Então, aí um grande conselho para nós. Se nós estamos sendo reverenciados pelos homens, chamados para cantar nos grandes festivais, cobrando absurdo, andando de jatinho, é bom ouvir aquela música da Aimee Rocha, Evangelho de Fariseus, e ao invés de ficar tentando se justificar, dizer, Deus, fale comigo, que o teu servo ouve. E aí Jesus, sabendo que os fariseus pensam assim,
Jesus agora vai falar, contar para eles uma história que a gente chama de parábola. Vem de parar, colocar ao lado de, né? Mas balo, lançar ao lado. Colocar uma história ao lado daquilo ali, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, para que a gente entenda, né, esta parábola, como eu disse, primeiro interpreta. Porque Jesus contou para os fariseus, para a gente do seu tempo, para a gente da Palestina, no século I. Então ele está ali contando, ele não está contando para mim, para você. Para nós é de forma indireta. Ele está contando diretamente para a gente que sabe o que ele está querendo dizer. Para a gente que tem crenças. E qual era a crença dos fariseus e, consequentemente, do povo que os seguia? Era a seguinte: que se você anda com Deus, se você vai bem com Deus, se você está de boa com Deus, você é rico. Você prospera. E você tem saúde. Não sei se você já ouviu falar disso em alguma igreja. É antigo. Então, a crença judaica ensinada pelos fariseus era a seguinte: você está bem com Deus? Quais são as evidências de uma pessoa que está bem com Deus? É como dizia minha avó: Deus te dê fortuna e felicidade. Então, para eles, era uma pessoa rica, bem de vida, que a maré estava sempre calma, e seu corpo era sadio. Corpo. Que naquela época era sinônimo, como as coisas mudam, era sinônimo de saúde. Então, para eles, gordura, tutano, era sinônimo de saúde. Em contraposição, por outro lado, entretanto, contudo, todavia, uma pessoa pobre e doente era alguém que tinha pisado na bola com Deus. Era alguém pecador. Era alguém que estava recebendo a justiça retributiva de Deus, colhendo aquilo que plantou. Então, o rico devia ser bom na cabeça deles. O rico, o sadio, devia ser uma pessoa temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, que seu coração estava em harmonia com o coração de Deus. Enquanto que o pobre e doente devia ser alguém mau, perverso, que havia pecado contra Deus e que por isso estava na pior e por isso ninguém deveria ajudá-lo, porque era alguém que Deus estava em animosidade, em guerra com ele. Então ninguém ia ajudar o pobre. Desde aquela época o ser humano já arruma um meio de não socorrer ninguém. Desculpa para não ajudar, para ver e dizer: deixa aí, não vamos nos meter. Se Deus está castigando, então nós, o melhor que nós podemos fazer é omitirmos. Essa história é outra. Então, sabendo disso, que naquela época, bem com Deus era riqueza, a evidência era riqueza e saúde, mal com Deus era pobreza e doença. Então, o que acontece? Naquela época também, era a pior desgraça que podia acontecer a alguém era ele não ter um enterro decente.
Então, agora nós vamos para a interpretação dessa história, dessa parábola que Jesus coloca ao lado dos fariseus, das pessoas que estão ouvindo. Porque Jesus agora vai trazer lições. Que realmente, porque nós nos equivocamos e tratamos essa parábola como se a parábola necessariamente, como eu já disse, não existiu. Jesus criou para ensinar uma verdade. E ele vai ensinar que não necessariamente o rico e os que têm saúde estão bem com Deus. E que o contrário também é verdade. Que os que estão pobres e doentes não significa, como a teologia da época ensinava, que eles estavam sendo punidos por Deus. Então Jesus vai dar um ensino a essa turma, que já tinha tudo nos conformes, já tinha tudo designado. Está rico? É rico. Tem saúde? Está bem com Deus. Nossas teologias já fechadas. É pobre, está doente, então está em pecado. Então Jesus vai dizer, olha, eu vou contar uma história para vocês. E essa história vai mostrar que essa compreensão de vocês das Escrituras, essa teologia que vocês criaram, esse estudo é furado. É furado. Não está em harmonia com aquilo que eu ensino, nem meu pai. Então Jesus vai contar a história por dois ângulos. Um ângulo aqui terreno, um ângulo terreno. E aí, nesse primeiro plano, a turma vai e aplaude. E sabe quem é que está se dando bem. E aí Jesus, a alegria de pobre dura pouco, né? No caso aqui, a alegria de rico. Certo? Então, você que anda aí na teologia da prosperidade, ainda dá tempo de sair. Ainda dá tempo de correr. Certo? Nós vamos agora ver a vida sob a ótica terrena. Do jeito que o judeu via, do jeito que o fariseu via, do jeito que o mestre da lei via, os professores de religião. A vida do rico. Ele diz, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quem ouviu Jesus dizer isso, disse, esse homem aí é um santo. Isso aí é um guardador da lei. Isso aí é alguém que anda pisando no quadrado de Deus. Isso aí é alguém que anda em retidão. Porque é rico. Se veste com as vestes reais, a púrpura que era tingida, de linho finíssimo, que era caríssima, roupa de grife. Tem um monte de gente ostentando assim. E vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Nas histórias de Jesus, tem uma coisa que ele faz o aumento. Ele exagera justamente para que a turma aplauda. Ele diz, todos os dias esse homem comia caviar. Todo dia esse homem comia lagosta. Todo dia esse homem tinha todo tipo. Ele vivia numa eterna festa. Ele tinha, todos os dias, comida regalada, uma vida regalada e uma vida esplêndida. Aí todo mundo fica dizendo, esse é temente a Deus. Esse homem, então, os fariseus estão todos dizendo, puxa, até que enfim esse Jesus lembrou a gente. Os fariseus eram interesseiros, avarentos, nós vimos. Então agora Jesus está chamando a atenção deles quando fala em roupa fina, em muita comida, em comida todos os dias, em festa
fariseus se voltem. E diz, cala a boca aí, pessoal, vamos ouvir, porque o sermão do homem tá bom. Agora ele começou a falar a nossa língua. E aí o que acontece? Jesus conta outra história. Coloca outra personagem na história. Ele diz, havia também. Ele disse, não era só o rico. Estava lá de boa. Ele diz, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O povo deve ter dito, o negócio estava tão bom. Mas começou a estragar. Os fariseus devem ter dito, olha, se esse homem mendigava, se esse homem precisava pedir esmolas, então é porque ele era um maldito. É porque ele era um pecador terrível. Então ninguém tinha pena desse cidadão. Chamado Lázaro, que quer dizer no hebraico, lo-eser, que quer dizer sem ajuda. Ou Eleazar, Deus ajudou. Ou seja, ninguém chegava perto daquele homem porque achava o seguinte, esse aí está desgraçado. Esse aí é maldito de Deus. Esse aí é desobediente à lei de Deus. É desobediente. Então não vamos chegar perto dele. Ninguém trisca, ninguém toca. E jazia, deitado, cheio de chagas à porta daquele. Aquele homem agora é o oposto. Ele está doente, ele não pode se locomover. E ele fora colocado ali, para dar oportunidade àquele homem de ajudar. Para dar oportunidade a quem tinha de usar o que tem para juntar tesouros do céu. A vida é cheia de oportunidades. E nós deixamos as oportunidades passarem. Por causa da nossa visão religiosa. Eu abomino o ensino errado, porque o ensino errado é como uma medicação adulterada, falsificada, mata. E ninguém ajudou esse coitado por causa da sua visão religiosa, de que ele estava sendo punido por Deus. Porque é muito fácil dizer, olha, está punido por Deus, então deixa para lá. Porque nós inventamos coisas para nos esquivarmos das responsabilidades com o nosso próximo. Nós inventamos justificativas que justificam a nossa indiferença, a nossa falta de atitude, a nossa falta de amor, a nossa falta de ajuda para com o nosso próximo. Então o povo disse, olha, isso aí está ferrado, isso aí Deus está ferrando. Tudo por causa de uma interpretação, de uma doutrina. E aí o povo diz que toda religião é boa. Nem toda religião é boa. Nem toda igreja evangélica presta. Ninguém pode dizer que esse tipo de religião aqui era boa. Que via o sofredor, o carente, como alguém desgraçado e inimigo de Deus, e que Deus o estava ferrando e que ninguém podia estender a mão para ajudá-lo. E quanto mais desgraçado ele fosse, melhor. Ninguém pode dizer que esse tipo de interpretação é boa. Que cada um tem a sua. Então, eles viam aquele homem. E o rico nem ligava. Estava incomodado porque estava lá na porta. E não se sentia constrangido a ajudá-lo. Nem ele, nem ninguém. É assim, isso aí é com Deus.
Deus que o puna, Deus que o desgraça. Quem mandou ele pecar? É assim que nós estamos. Incoerência. Gente dormindo debaixo de marquise, sem comer, vizinho às igrejas, aos templos luxuosos. Do mesmo jeito aqui. Gente dormindo no portão, gente com fome, criança com fome, mãe com fome, gente suja, gente sem lençol, gente dormindo no chão frio, que essa hora ainda não botou um prato de sopa na boca. Tem gente que faz, pastor? Tem, graças a Deus. Nem todo mundo está perdido. Ainda tem gente que ama a Deus, que se importa com Deus. E aí, o que acontece? E diz assim, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Aquele homem tinha um desejo. E o desejo dele não era um desejo assim fora do normal. Ele não era um sonhador que dizia, eu quero ganhar na Mega Sena. Não. Ele queria comer aquilo que era jogado fora. Naquela época não havia guardanapo, palé. Então as pessoas comiam com a mão. E elas faziam pães enormes. E algumas vezes cortavam esses pães e usavam esses pães para limpar as mãos do caldo, do creme, da ave que eles estavam comendo, da perna de uma ovelha, da coxa. Então, eles melavam, né, a boca, o nariz, as mãos. E aí, eles usavam o que Jesus vai chamar de migalha. Aqueles pães grossos para limpar as mãos. Passavam na boca para limpar a boca. E jogavam embaixo da mesa. E a Bíblia Sagrada diz que o que esse pobre queria era só as migalhas. Ele não queria a coxa gorda do carneiro. Ele não queria o ganso, o pato. Ele não queria o camarão, a lagosta. Aqui eu estou contextualizando, porque na regra dietética do judeu, muitas dessas coisas que eu estou dizendo, eles não comiam. Então, o que acontece? Aquele homem tinha um sonho. E o sonho dele era pequeno. Era assim, quem me dera pegar aquele resto. Quem me dera poder entrar, que alguém abrisse a porta, e me deixasse pegar um pedaço daquele pão que alguém passou na boca, que alguém limpou as mãos, mas que está ali melado de caldo. Não tem um fiapo de carne, mas tem caldo. E para quem está com fome, para quem está como eu aqui, abandonado, todo mundo que passa para o outro lado da rua, ninguém quer ficar do meu lado, eu estou isolado, desejava alimentar-se. Desejava, só tinha o desejo. Ninguém nunca abriu a porta e disse, olha, leva ali para aquele mendigo. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos socorrendo aquelas pessoas que estão passando fome? Que Deus colocou na nossa vida, diante de nós? Será que nós estamos, enquanto cristãos, ajudando pessoas que estão passando fome, que estão doentes, que estão precisando de sangue? Pessoas que a vida não foi boa para eles. Pessoas que sofreram e que Deus permitiu que elas estivessem ali à nossa volta. Que Deus permitiu que elas estivessem na nossa circunscrição.
que Deus permitiu que essas pessoas estivessem ali a ponto de que nós pudéssemos passar um pix, ajudar, socorrer gente da nossa família, gente que frequenta a igreja. Porque é terrível. Em muitas igrejas, quando eu falar aqui, sempre tem as exceções. Eu acredito que ainda tem gente boa dentro das igrejas. Eu acredito que ainda há um remanescente. Mas também, infelizmente, acredito que muita gente já perdeu a noção do que seja o cristianismo de Jesus. Porque, assim, a Escritura ensina o cristianismo de Jesus. A denominação ensina o cristianismo dela. A Escritura ensina como servir a Deus. A religião, como servir a denominação. É por isso que tem curso para isso, curso para aquilo. Para que você aprenda a servir não a Deus, mas a denominação. Então, eu creio que em toda denominação tem gente boa. Eu creio que em toda a igreja evangélica tem gente do bem, que ama a Deus. Mas, infelizmente, creio que muita gente já não está mais em sintonia com o Evangelho de Jesus. Por isso que eu acho tremenda a música Evangelho de Fariseus. E quem se queima, já sabe, né? Tem dois tipos de gente que se queima. Gente que nunca entendeu o Evangelho, que não entende o que é igreja, e gente que estava lucrando, como esses aqui, né, os fariseus da época, que eram avarentos, gananciosos, que estão cobrando para fazer show, que estão cobrando aí um absurdo para ir numa igreja pregar, e que estão fazendo festa, mas que agora a casa está caindo. Então essa turma está toda, né? E tem gente que não tem cabeça, vai na história deles. Então o que acontece? Aquele homem desejava se alimentar, mas ninguém dava. Tem gente que não pode vir até mim, nem até você. Nós é que precisamos. Jesus disse, dai-lhe vós e comer. Tem gente que está precisando. E aí diz assim, e os próprios cães iam lamber-lhe as feridas. Tem gente que prega que os cachorros eram tão bonzinhos, que eram os enfermeiros do Lázaro. Não, cão na Palestina não era esse cão que nós temos hoje, que usa gravatinha, que vai no pet shop, que come ração. Não, os cães da Palestina eram terríveis, eram imundos, eram assassinos, comiam carne humana. É só você ver lá que comeram a carne da Jezabel, deixaram só os ossos. E aí o que acontece? Esses cães estão vendo aquele homem ali à beira da morte. Então eles vêm lá, encostam o focinho para ver se aquele homem ainda dá um chute, uma mãozada, dizendo, sai daqui, estou vivo. Eles estão contando os minutos para que aquele homem parta, porque eles estão morrendo de fome. Eles estão morrendo de fome. Como diz o poeta, o urubu está querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. É a música. E muita gente falou mal da Aimee Rocha, da música dos fariseus, Evangelho de Fariseus, porque a moça falou no Djavan. Essa turma nunca leu a Bíblia com cuidado. Porque se você vê Paulo vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é de Meander, ou Menander. Ele vai dizer, nele vivemos e nos movemos. Isto é uma citação de um poeta pagão chamado Epimênides. Paulo vai falar de Arato, poeta pagão, e não era qualquer pagão, era pagão de pé roxo. O livro de Judas vai citar 2 livros que nem são
livros apócrifos, são livros pseudo-epígrafos, que alguém escreveu e botou o nome lá de Enoque. E diz assim, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E tem gente que ainda diz assim, o Senhor vem com os cães. Está aqui. Nunca leram o livro de Enoque, que é uma angelologia completa. E quando Moisés, o arcanjo Miguel disputava a respeito do corpo de Moisés, ali é um livro pseudo-epígrafo, que é a Assunção de Moisés. Então veja que a Bíblia faz alusão. Então quando a gente diz assim, o urubu está querendo comer, mas o boi não quer morrer, isso é um poeta pagão. Mas que ilustra, e que os homens de Deus ilustraram. E que gente que não lê Bíblia, não compreende o Evangelho, não. Se escandaliza. Então ele diz o seguinte, e os próprios cães iam lamber as feridas. Aquele homem está tão na pior, no fundo do poço, que os cachorros estão dizendo assim, você não vai morrer, não. A gente está com fome. Você ainda está vivo. Então, de vez em quando, eles iam dar uma lambida, encostar o focinho, para ver se aquele homem já tinha morrido, para eles almoçarem, para eles comerem. Porque não tinha ninguém para enterrar, não tinha ninguém para fazer um enterro decente. Então, o ventre dos cães seria o cemitério daquele pobre homem. Então, quando as pessoas estão vendo até aqui, estão dizendo, serve a Deus, o outro está em profunda desgraça. Um é de Deus, o outro é do capeta. O outro, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. E aí, Jesus agora vai virar a história. Uma das características das parábolas é essa reviravolta. Essa mudança, é como as novelas que fazem hoje, que tem a primeira parte, onde as pessoas são novinhas, e depois há uma reviravolta. Só que Jesus faz uma reviravolta completa. Jesus agora vai dizer que a niveladora, aquela que leva o rico, leva o pobre, leva o que teme a Deus, o que não teme, a morte, que não é um ser com uma foice, como muita gente pensa, está repreendendo a morte, está amarrando a morte. Mas é um estado, é a cessação da vida. Diz assim, e aconteceu, acontece, meu amigo, é algo que acontece. Todos nós estamos na fila da morte, cada um tem um número. E a qualquer momento vai ser chamado. Que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, que foi sepultado. Agora, Jesus vai mostrar como é a situação do outro lado. Do lado de cá, todo mundo aplaudiu o rico. O rico que estava bem, a teologia dizia ele, está bem? O pobre estava ferrado. Mas aí Jesus diz, agora eu vou dizer para vocês como é a realidade, como é a coisa, como a teologia de vocês está furada. Jesus disse, o rico foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Na cultura judaica, era o lugar, a posição maior. Era o sonho de todo judeu, era estar ao lado de Abraão, que era o pai da fé. Então eles imaginavam assim, rapaz, olha, quando eu morrer, eu vou estar com o pai Abraão, o pai da fé, o pai de todos nós. Mas nenhum judeu daquela época imaginava que um pobre, doente, fosse não para o lado de Abraão. Ele não foi para o lado de Abraão, ele foi para o seio de Abraão. Ele está deitado no peito de Abraão, como João foi levado pelos anjos. Provavelmente,
os cachorros comeram. Quando ele morreu, os cachorros disseram, ele abençoou até na hora da morte. Seu corpo serviu para alimentar aqueles cães famintos. Ele não teve um enterro digno. Mas a Bíblia diz que ele foi levado para o seio de Abraão. Aí a turma faz uma história como se isso aqui fosse verdade. Aí eles dizem, olha, no inferno antes de Jesus tinha 3 lugares. O seio de Abraão, o lugar dos remidos, o Tártaro, que é o abismo, e o lugar de tormento, que era onde ficavam os índios. Quando Jesus veio, levou criativo. Mas, infelizmente, é equivocado. Jesus nunca pretendeu ensinar isso. Nunca o apóstolo Paulo ensinou isso. Nunca ninguém ensinou isso. Não era a intenção de Jesus. Você pode ler qualquer especialista na área. E aí o que acontece? Isso foi levado para um lugar melhor. Veja, antes quem estava no lugar melhor era o rico. Lá no alto da casa, no andar superior, numa mesa larga, com as melhores roupas. Todo mundo imaginando que Deus estava do lado dele. Ele estava se alimentando com o melhor que tinha, o melhor menu. O menu. E aí, agora a coisa inverte. Agora, quem está no lugar sonhado, no lugar desejado, é o pobre. Aí o judeu queima a unha. Não pode. Mas não pode. É isso que religioso diz, não pode. Como é que você diz assim, pai, fulano foi para o céu, foi perdoado, ele se converteu, ele mudou de vida, ele creu em Jesus Cristo, e agora ele está no céu, mas como é que pode? Aí a turma, ela não entende. Ela não entende que nós não somos salvos porque a gente mudou de religião. Que nós somos salvos porque nós somos atingidos pela graça de Deus, que nos levou ao arrependimento e a uma fé profunda no que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E nós depositamos nisso a nossa confiança, nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos em Jesus a confiança de que naquela cruz, com sua morte, ele estava morrendo a minha morte, pagando a minha culpa, e uma vez que a minha culpa foi paga lá na cruz e eu creio, eu me arrependi e depositei nele a minha fé e por isso estou perdoado. Não presto, mas estou perdoado. E Deus vai começar a transformar a minha vida. E diz assim, agora ele está no melhor lugar. E morreu também o rico e foi sepultado. A última coisa do rico foi uma sepultura. Foi tudo que ele teve na hora da morte. Dizem que Alexandre o Grande ordenou aos seus que quando ele morresse, colocasse o braço do lado de fora. E perguntaram por quê. Disse, para que todos saibam que nada eu trouxe para esse mundo e nada vou levar dele. Nada você trouxe, nada você vai levar. Muitos dizem a vida é curta, é verdade, mas a eternidade é longa. Muitos dizem Jesus não condenou a mulher adúltera, verdade, mas ele disse também vá e não peque mais. Jesus não dá licença para a gente continuar no pecado. Jesus é aquele que interrompe uma vida de pecado. Pastor, onde é que fica o inferno? No fim de uma vida que se rebela contra Deus. No fim de uma vida que não se arrepende, que não crê em Jesus. E aí aquele homem foi sepultado. A única coisa que ele teve foi 7 palmos. Nada levou. Nada fez. Aí agora, Jesus vai falar da vida do outro lado.
como é que é a vida na perspectiva divina. Aqui, Jesus está dizendo, sobrou para ele apenas... E ali os fariseus estão todos se coçando. Pior do que aqueles que ouvem hoje o evangelho de fariseus. Eles ficam todos se coçando, eles ficam atormentados, atribulados. E aí, Jesus chega e diz, agora que houve uma inversão na situação. E o judeu nunca ia acreditar num negócio desse. Que uma pessoa rica e regalada e cheia de saúde iria para o inferno. E que uma pessoa doente, pobre, mendigo, lazarento, iria ter inversão na vida. Não, já estava destinado. Perguntasse para eles quem ia para o céu, rico. Quem ia se dar bem? O rico. E Jesus chega e diz assim, tudo que diante de vocês é exaltado, perante meu Pai é abominação. Será que o evangelho que você segue, será que a crença que você segue vai levar você para o céu? Vai estar em harmonia com o ensino de Jesus? Porque você é livre para crer no que você quiser. Esse homem dizia que era filho de Abraão, mas dizer é uma coisa, ser é outra. E diz assim, e no inferno, que é a palavra Hades, ergueu os olhos. Então tenha cuidado para não interpretar literalmente as histórias de Jesus. Estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Agora aquele rico vê que a coisa mudou. Agora eu fico imaginando as pessoas que estão ouvindo. Como é que é? Quem está no lugar de honra é o Lázaro, é o lazarento e o rico. Ele está no inferno. Eu creio que muita gente foi embora. Que muita gente disse, eu não vou ouvir mais uma heresia dessa. O evangelho de Jesus, ele ofende. O evangelho de Jesus contraria muitas das nossas convicções enraizadas. O evangelho de Jesus diz que nós estamos equivocados. Nós temos que subordinar nossas crenças e submetê-las ao escrutínio e ao julgamento de Jesus Cristo e do seu verdadeiro evangelho. Porque senão a gente corre o risco de, do outro lado da vida, descobrir que apostou todas as fichas no lado errado, na crença errada. E aí a gente vai ver que teologia valia muito. A gente vai ver que interpretação verdadeira valia muito. A gente vai ver que a gente errou demais por apostar as fichas na crença errada. A gente vai ver o valor da crença, como é importante uma interpretação correta e verdadeira. E aí ele diz assim, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, segundo a crença judaica, havia essa separação. Então, quem era para estar, segundo a crença, era o rico, lá no bem bom. Mas Jesus disse, não. Agora, quem está no lugar de honra é aquele que vocês nunca honraram. É aquele que ninguém estendeu a mão. É aquele Elessó, ou Eleazar. É aquele que só Deus ajudou, mas que ele nunca desistiu de Deus. É aquele que tinha tudo para não crer, mas creu. Enquanto que o rico tinha tudo para agradecer. Charles Spurgeon diz que nós gravamos as bênçãos de Deus na areia. E os momentos difíceis em pedras de mármore. Esse homem não reclamou. Esse homem continuou crendo em Deus. Mesmo quando tudo dizia que não.
quando ele era jogado, porque ele era uma espécie de peso morto. As pessoas vinham ali, pegavam ele em casa, e talvez até para não ficar com ele em casa, e jogavam ele ali na calçada do rico, para se livrar. Não tinha amigos, só tinha dor e cachorro querendo fazer dele a última refeição. Mas ele tinha Deus. O outro parecia que tinha, mas não tinha. E aí agora o que acontece? O rico. Porque tem gente que não muda. Há salvação para qualquer pessoa que muda. Que está disposto a mudar de direção, reconhecer que errou. Mas não há salvação para gente que não muda. Para gente que não tem marcha ré. Para gente que diz, eu não me arrependo. Pois eu me arrependo de tanta coisa que eu fiz. Que se eu pudesse, não teria feito. A minha sorte é que Deus perdoa, baseado no sacrifício de Jesus. Diz assim, e clamando disse Abraão, meu pai. Olha, ele chama Abraão, o Abraão era o pai da fé. Meu pai era uma fé vazia, destituída, como a fé de muitos de nós, que teve a oportunidade de socorrer o pobre, mas não socorreu. E teve a oportunidade de dar comida, mas não deu, de dar roupa, mas não deu, de tratar das doenças, mas não fez. Deixou o tempo passar, como eu vejo muita gente deixando a vida passar. Quando os anos estão correndo e a pessoa está preocupada, nada contra, com um corpo bonito, é maravilhoso. Gastando horas e horas na academia, isso é legal. Mas se você não estiver investindo no próximo, se você não estiver investindo na sua vida, se você não estiver caminhando com Deus, se você não estiver vivendo para abençoar o próximo, sua vida terá sido vã, fútil, vazia. E aí aquele homem diz, meu pai, tenha misericórdia de mim. Agora ele quer misericórdia. Não teve misericórdia do Lázaro. Nunca. Passou por ele várias vezes. Nunca teve misericórdia. Por isso eu digo sempre, todos nós queremos misericórdia. Quando a gente está na desgraça, a gente quer que Deus olhe para nós com bons olhos. Mas quando é o outro, a gente passa e diz, te vira, dá teu jeito. Agora ele quer misericórdia. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque. Ele ainda continua o mesmo, mandão. Ele acha que pode dizer a Deus o que fazer. E que Lázaro ainda é pobre, miserável e que está à disposição dele. É um empregado. Que ele é da elite, ele é top. Ele diz, pai Abraão, o senhor tem que fazer assim. Então, o senhor tem que saber. Eu é que sei. E tem muita gente que deseja ensinar a Deus como ser Deus. E que todo mundo deve viver para cumprir seus mandatos. Ele está lá no inferno, destruído, acabado, mas ainda acha que é o manda-chuva, que pode mandar no Lázaro. Manda a Lázaro. Manda esse empregado. Ele ainda continua o mesmo arrogante. O fogo está queimando. Ele está assando, mas ele ainda não mudou. Tem gente que não muda. E a pergunta é, você vai mudar? Ou você vai ser o tipo de gente que vai morrer, vai para o inferno e ainda vai estar pensando que o seu dinheiro tem valor, que o seu corpo lindo é maravilhoso, e que vai continuar assim, e que você vai mandar nas pessoas, e que você vai matar, e que você vai condenar, e que você vai julgar, e que você vai fazer politicagem, e que tudo vai continuar do mesmo jeito. Você toque. Que Deus ilumine sua mente, que não vai ser assim.
que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Agora ele quer uma migalha de água, mas ele negou uma migalha de pão. Quanta gente tem hoje que nega uma migalha ao próximo, mas que um dia vai precisar de uma gota e que ninguém vai lhe dar. Quanta gente hoje que não se importa. Quanta gente está tão preocupada em dar o dízimo que ele guarda o canhoto. Isso é legal. Mas que não dá um copo de sopa, um brinquedo de Natal a uma criança pobre da favela, da rua. Gente que está sobrando, que o guarda-roupa está cheio, que a casa tem comida, que Deus tem abençoado, mas que se esquece, que vê pessoas sendo arrastadas pela água, a casa indo embora, mas que conseguem dormir tranquilas, porque não estão nem aí para quem a água está levando, para os móveis, para aqueles que estão desesperados. Tem gente desesperada que não pode ver mais o céu preparado para chover, porque ele já não tem mais, ele já subiu todos os móveis. Mas quem mora em apartamento, quem mora nos melhores bairros da cidade, não enxerga esse tipo de gente. Não lembra. Só faz agradecer assim, ó. Ô, chuvinha boa. Ai, como é bom. Vou passar o dia todo dormindo. Agora aquele homem queria uma migalha. Não deu migalha, mas quer migalha. Lembre-se, um dia as coisas vão se inverter, ou nesta vida ou na outra. Mas as coisas vão se inverter. E aí o que será de nós? Porque tem pregador que se exime. Ele é o bonzão. Não, o que será de mim? O que será de você? E aí agora, a resposta de Abraão. Jesus bota na boca de Abraão as palavras. Disse, porém, Abraão, filho. Abraão não negou. Não disse assim, ó, você é do capeta. Porque o problema daquele homem não foi que... É o problema de muita gente. Aquele homem não foi culpado de ser um prostituído. Não foi culpado de ser um assassino. Ele não fugiu do presídio de segurança máxima. Ele não era um depravado. Ele simplesmente era alguém que viveu uma vida religiosa sem pensar no próximo, sem socorrer o próximo, sem enxergar a dor do outro, contanto que ele estivesse bem, o outro que se esbagaçasse. Foi esse o pecado dele, foi ter a oportunidade de ajudar e não fez. Foi a omissão. Foi ter alguém na porta e não enxergar. Foi ter todas as oportunidades para usar as bênçãos que Deus deu no benefício do outro, para a sua riqueza, engrandecimento de caráter e de espiritualidade. Ele não fez. Não enxergou, não viu por causa de uma doutrina equivocada. Disse Abraão, filho, você é meu filho. Você é membro da aliança, do povo de Israel. Mas só que você é filho da carne. Você não é filho do Espírito. Você não anda nas minhas pisadas. É o que nós temos muita gente. Gente que não matou, que não roubou. Gente que não se prostitui. Gente que não vende o corpo. Gente que não faz tramóia. Gente que de vez em quando vai até para uma igreja. Tem uma religião. Ou não tem, mas vive do seu trabalho.
gente que é ateu, ateia, que vive do seu trabalho, que diz que nunca matou, nunca roubou, mas também nunca fez nada pelo próximo. Nunca mostrou que é alguém distinto, diferente. Nunca mostrou que tem coração. E sempre que fez alguma coisa, fez para aparecer. Como muita gente hoje que dá uma cesta básica e tira um monte de fotos para colocar nas suas redes sociais. Dizendo quão bom eu sou. Glória a mim, louvado seja eu. E aí o que acontece? Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Você não quis lá? Você não lutou lá? Tudo que você quis, você conquistou. Deus vai dizer para muita gente, olha, você apostou tudo lá. Você teve um corpo maravilhoso. Nada contra. Acho que todas as pessoas deveriam fazer exercício. Mas tive um professor na psiquiatria que disse que demais. Ele fez D e um sinal de mais. Ele disse, tudo isso aqui é prejudicial, é doentio. Então nós temos muita gente que está tão preocupada com o corpo que esqueceu da alma. Nós temos tanta gente que está preocupada com o culto, com a liturgia, com o paletó, com as músicas, com o andamento da religião, que eles estão esquecendo de ter comunhão com o Deus da religião. Que eles têm mais comunhão com a igreja, com a denominação, do que com o Deus da Escritura. E ele não está nem aí para se o Deus da Escritura está ou não em sintonia com a religião dele. Eles dizem assim, venha aprender da doutrina da nossa igreja. Vai lá aprender da doutrina da igreja e esqueça da doutrina de Cristo. Mas confira se a doutrina da igreja que você segue é uma doutrina ensinada, balizada por Jesus Cristo. Senão você vai recomeçar aqui, vai acordar no lugar errado. No judaísmo acreditava-se na lei da retribuição. Então agora, Abraão diz assim, lembra-te que em tua vida recebeste os bens. Lázaro somente os males. Agora ele é consolado, tu atormentado. Agora é a hora de você pagar e a hora dele receber a bênção. Então nós temos muita gente que apostou tudo aqui. Quando morrer, não tem mais nada para receber, meu amigo. Quando passar para o outro lado da vida, não tem mais nada. Vocês dizem, pastor, o que vale aqui? O que vale aqui? A vida é uma só, eu vou aproveitar. Vai nessa. Vai nessa. Continua crendo assim. Para quando você despertar do outro lado, fechar os olhos aqui e despertar do outro lado e você ver que tem a eternidade inteira, você diz, aquele homem estava com a razão. Esse aqui se ferrou. E Jesus conta isso para a gente não se ferrar. Se agora ele é consolado, você é atormentado. Tem um monte de gente que investiu toda a sua vida em Jesus, em levar o evangelho, em levar socorro, em ser um ombro amigo, em investir no caráter, em investir na família, em andar no temor de Deus. Tem sofrido, tem feito cirurgias, tem perdido o ente querido. Tem gente que parece que a vida vive para bater nele. Mas ele não desiste. Ele continua crendo. E um dia, ele vai ser consolado. E um dia nós vamos ver que valeu a pena crer em Cristo, que valeu a pena seguir a Cristo, que valeu a pena ser zombado, ridicularizado, que valeu a pena não entrar no sistema, que valeu a pena não se corromper, que valeu a pena sofrer, porque nós vamos estar ao lado, no seio de Abraão, no lugar de honra. Jesus disse, assim como eu venci e me sentei do lado direito de meu Pai, vocês também. Eu
vou estar um dia, pela graça de Deus, ao lado do Pai, no seio do Pai, agradecendo a Ele, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado por ter alcançado esse pecador desgraçado. Aí, agora, o rico, percebendo que o negócio para ele deu ruim, percebendo que a coisa deu ruim, ele escolheu o lado errado. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para lhe dar testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então agora, ele está acreditando em punição. Agora ele está acreditando que o judeu dizia que Abraão era o porteiro do céu. A turma tem arrumado os porteiros. Tem igreja que diz que é São Pedro. No judaísmo, era Abraão que recebia as pessoas. Então, o que ele diz? Rogo-te, ó pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai. Ele está sempre lá. Manda esse homem. Ele tá sempre dando ordem. Ele nunca deixou de ser rico na cabeça. Ele sempre... Ele está na miséria, está na desgraça, mas ele ainda acha que pode mandar. Não muda, é gente que não muda. Que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho. Faça uma sessão espírita, manda ele voltar lá. Manda ele lá na minha casa, reunir meus irmãos. A fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, o judeu não acreditava que um judeu pudesse se perder. E tem muita gente assim, achando, eu sou da igreja tal, então eu tenho uma vaga no céu. Eu já tenho o meu lote lá, já está guardado, meu lugar está. Calvino dizia, a salvação é pela graça, a santificação pela obediência. A salvação é pela graça, mas a santificação é pela obediência. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então não imagine que porque você frequenta uma igreja, que porque você levantou um braço, e porque alguém fez uma oração, se você vive em pecado, se você vive no adultério, se você vive pensando só nesse mundo, se você é egoísta, egocêntrico, ególatra, se você só pensa em você, você não vai para o céu. Não se iluda, você não vai para o céu só porque você tem uma religião, porque você é cristão. Não, esse homem, Abraão, não disse, você é filho do capeta, ele disse, você é meu filho. Mas não andou como filho, não viveu como filho, não me obedeceu, não socorreu o pobre. Eu te dei a chance e você jogou fora. E assim Deus vai dizer para muita gente, eu lhe dei chance, eu te dei chance. Tem dado a alguém. Eu te dei chance para você se arrepender, para você fazer o bem. Eu te dei condição. Eu te dei comida, você tinha arroz para ajudar o outro, você tinha um prato de comida, você tinha uma roupa. Mas você viveu na cultura do acumular, do guardar. E aí, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Agora, ele está preocupado com a família. Mas a preocupação dele só vai até a família. Ele nem é capaz de se preocupar com os perdidos. Ele é incapaz de se preocupar com os outros. Porque assim é a nossa vida religiosa. A gente está preocupado, a gente está na igreja, para que Deus dê um jeito na nossa casa, para que Deus desenferruje o nosso portão. Para que o nosso portão corra direitinho, para que os nossos filhos vão para a faculdade, se casem bem, para que a gente tenha saúde, fortuna, saúde para dar e vender. A resposta de Abraão. Disse-lhe Abraão, isso é Jesus contando. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, Moisés e os profetas, no resumo, eles têm a Escritura. Eles têm a Bíblia. Abraão disse, eu não vou mandar ninguém lá. Ninguém vai aparecer na casa de Deus. Se você quer ouvir a verdade sobre Deus, não vá em lugar onde os mortos aparecem. Não vá em lugar onde as pessoas estão dizendo que tem ali um espírito. Vá à Bíblia. Porque foi o próprio Jesus que disse, eles têm Moisés
e os profetas. Eles têm as escrituras do Antigo Testamento, os escritos de Moisés e os escritos dos profetas que levam a mim, que levam ao arrependimento, que levam a vida na direção do próximo, que ensinam, que mudam as pessoas, que fazem com que elas me conheçam, que são a revelação de mim mesmo à humanidade. Mas ele não queria. Ele está lá no inferno, mas ainda é teimoso. É gente que é teimosa, é gente que é impenitente, é gente que está empedernida. Disse ele, não. Aí, lá no inferno ele ainda diz, não. Não, Abraão. Não é assim, não. Não é do jeito que o senhor está dizendo, não. Esse negócio de ler Bíblia lá, não. Tem muita gente que discorda. Muita gente que discorda do ensino de Jesus. Não, eu vou para o monte, eu vou ouvir a irmã fulana. Não, eu vou na casa de Beltrano. Não, o fulano é que é apóstolo. Não, eu vou ouvir a fulana que ela leu e não citou um texto da Bíblia. Gente que lê a Bíblia, dá as costas para a Bíblia e vai contar suas próprias experiências, seus pensamentos, suas histórias para boi dormir. Você passa a semana toda querendo se alimentar, vai para um lugar e alguém lê um texto da Bíblia, faz o sermão de 3 pontos, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto e não ensina nada. Deus não tem compromisso com as minhas palavras. Deus só tem compromisso com as dele. Por isso, eu tenho que explicar a palavra dele para você. Porque você não quer me ouvir, você quer ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus. Eu não tenho nada para dizer a você. Deus tem. Ele disse, não, meu pai. De jeito nenhum. Não é assim, não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se. Aí ele disse, não concordo com o senhor, discordo. Tem muita gente que discorda, que diz assim, se eu fosse Deus. Mas o mundo está assim. Tem um monte de gente que se denomina ateu, porque acha que eu me denominar ateu é sinônimo de que eu sou intelectual, culto, que eu estou acima dos demais mortais. Então, o que acontece? Disse ele, não. O senhor tem que mandar mesmo a um dos mortos lá, é esse aí. Isso aí que na minha cabeça sempre vai ser meu empregado, sempre é alguém que eu mando, sempre é alguém que está abaixo. Ele nem percebeu que quem estava por cima agora era o Lázaro. Tem gente que nunca abre a mente. Tem gente que é incapaz de perceber as mudanças que a vida dá. Tem gente que vai morrer se achando e que nunca, e que é incapaz de se arrepender, de dar meia volta e mudar. Mas eu espero, sinceramente, que você não seja um desses. E que se arrepender-se-ia. Olha o que Abraão diz, para terminar. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Jesus está dizendo, olha, vocês aí, que dizem, os fariseus estavam ouvindo ali, se é que ainda tinha alguém. Jesus está dizendo para a multidão, olha, vocês não creem nas Escrituras. Eles liam, mas não criam naquilo que liam. Se vocês não creem nas Escrituras, vocês não vão crer quando o morto ressuscitar. E foi o que aconteceu. Os mesmos que diziam que criam nas Escrituras, mas na verdade não criam, quando Jesus ressuscitou, eles não creram. Quando os discípulos disseram, ele ressuscitou, está vivo, ao invés de dizerem, maravilha, glória a Deus, não. Eles disseram, é mentira. Olha, vamos vigiar o túmulo. Bota lá o selo de César, que é inviolável.
E aí Deus vem, quebra o selo de César. E tem gente que pergunta, pastor, por que Jesus, sendo tão rico, não tinha uma sepultura? Porque ele não ia passar muito tempo lá, era só um final de semana. Era na sexta, para no domingo, bem cedinho, ele ressuscitar, aparecer, glorioso, triunfante, e dizer para nós, me siga. Então hoje, Jesus conta uma história dentro de um contexto onde as pessoas estão equivocadas, pensando que quem tem dinheiro, quem está numa boa, quem vive regaladamente, está em sintonia com Deus. E não perceberam que essa pessoa está afastada de Deus, que essa pessoa está alienada, que essa pessoa transformou as coisas que Deus deu em um Deus para elas. Que as coisas não são mais delas, elas pertencem às coisas. Que elas coisificaram as pessoas, que elas tiveram a oportunidade, mas não tiveram olhos para enxergar. Que não conseguiram ver as oportunidades que estavam diante de si. Que olharam para si mesmos, se ensimesmaram, ficaram presas no eu e foram incapazes de ver o outro, a dor do outro. Ficaram presas na crença legalista de que se eu pertenço a um povo, a uma religião, então eu tenho um lugar garantido no céu, sem transformação, se deram mal. E aí Jesus disse, isso é uma tremenda enganação. É um erro. É perigoso. E aí Jesus disse, mas teve alguém que não teve as migalhas deste mundo. Teve alguém que o seu corpo serviu para... Ele não tinha nada para dar. Mas quando morreu, deixou alimento para cães imundos. Tinha alguém que tinha tudo para não crer, mas creu. Tinha tudo para não perseverar, mas perseverou. E quando partiu, os anjos vieram buscá-lo. E ele ocupou um lugar de honra. Porque se arrependeu. Porque creu em Deus. Porque recebeu perdão. Porque era o tipo de gente capaz de mudar. Porque foi quebrado pela dor. Porque foi esmagado. Seu orgulho foi esmagado. Porque o seu coração estava preparado, já que ele não tinha nada, para receber o perdão de Deus, o amor de Deus. Para perceber que precisava disso, enquanto o outro não tinha condição de perceber. Porque estava enriquecido pelas coisas materiais. E este, vendo que não tinha, abriu os olhos pelas espirituais e as aceitou. E creu em Cristo. Sua obra no Calvário, arrependeu-se e deixou nele sua confiança. E confiou nele. E foi para o lugar de honra. É isso que Deus espera de você hoje. Eu espero que você tenha entendido. Então Jesus quer dizer o seguinte: a teologia de você está errada. Não é o rico ou o pobre que vai para o céu. Não é o bom ou o doente que estão em sintonia com Deus. Independente de ser rico ou pobre, quem vai agradar a Deus é aquele que anda em sintonia com Deus. É aquele que mudou de vida. É aquele que foi transformado, perpassado, alcançado e atingido pela graça de Deus. Se arrependeu. Creu que Jesus morreu por ele lá na cruz e confessou Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que invocar será salvo. E hoje eu te convido, para onde você estiver, que você invoque a Jesus e diga, Senhor, quantas oportunidades tu tem colocado diante de mim, e hoje mais uma.
E essa eu não vou deixar passar. Eu invoco o teu perdão. Eu invoco a tua salvação. Eu creio que eu sou um pecador, me arrependo, seja homem ou mulher, e creio que morreste na cruz para me salvar. E recebo o teu perdão. Faça isso, onde você estiver. Então, até o próximo domingo. Fica com Deus. Aqui é o pastor Gilberto Rebouças. Em todo domingo, nós estaremos estudando as parábolas de Jesus. Fica com Deus e compartilha este vídeo. Se abençoou sua vida, então vamos compartilhar, porque eu estou cansado de ficar dentro de igreja que não tem ninguém para ouvir o evangelho. Eu não aguento mais ver o evangelho de Jesus, como diz Aimee, tocado. Vamos semear, vamos levar o evangelho. Onde você estiver, me diga que você assistiu. Deixa um comentário aí, para que eu saiba de onde você... E se também você não quiser, não me importa. Porque eu não estou atrás de seguidores. Eu estou atrás de seguir a Cristo. Que Deus abençoe. Até próximo domingo, se Deus nos permitir.